Boa tarde, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Deus esteja com cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. Hoje nós viemos aqui mais uma vez, irmãos, para trazer a mensagem do Pai, trazer uma reflexão para minha e para a sua vida, para que nós venhamos a cada dia andar na presença de Deus, andarmos na presença do Espírito Santo e fazermos a vontade de Deus. Amém? Irmãos, feche seus olhos por alguns instantes. Vamos nos conectar com Deus para que a mensagem que Ele quer nos passar no dia de hoje, ela venha ser ouvida e compreendida por cada um de nós. Amém? Pai, nós nos colocamos, meu Pai, nesta tarde diante do Senhor, meu Deus, para que assim, meu Pai, a Tua voz venha, meu Pai, a falar conosco, meu Pai, para que nós possamos entender, compreender, meu Pai, e principalmente obedecer a Tua voz. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, que nada atrapalhe, meu Deus, a pessoa que está ouvindo a Tua mensagem no dia de hoje, que nada tire o foco dela, meu Pai, da Tua palavra. Meu Deus, não importa, meu Pai, onde quer que ela esteja, não importa, meu Pai, o que ela esteja fazendo nesse momento. Meu Pai, se ela tirou, meu Pai, um tempo para ouvir a Tua palavra, meu Pai, e demonstrar o quanto ela te ama, eu peço a Ti, Senhor, que não permita, meu Pai, que o mal venha interferir, para que ela possa, meu Pai, ouvir toda a Tua palavra e ela possa tirar o maior proveito, meu Pai, deste ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu profetizo nesse momento, meu Pai, uma chuva de bênçãos, meu Pai, uma porção dobrada sobre a vida de cada um, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que neste momento, meu Pai, os Teus anjos façam, meu Pai, acampamento ao redor de cada um, meu Pai, ao redor deles, para que o inimigo não venha se aproximar, meu Pai, e impedir que eles ouçam a Sua voz e Te obedeçam. Meu Pai, que os Teus anjos, meu Pai, possam guardar as suas casas, as suas famílias. Meu Pai, que os Teus anjos possam, meu Pai, protegê-los na ida e na vinda, meu Pai, tanto do serviço quanto de qualquer outro compromisso que eles estejam participando neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa palavra de hoje ela veio trazendo uma grande reflexão a respeito de obediência ao Senhor. Irmão, quantas vezes nós somos alertados para nos afastarmos de certas companhias, de certas pessoas que não estão trazendo nada de útil para a nossa vida, não estão fazendo bem para nós mesmos. Porém, nós insistimos em proteger, ou nós insistimos em ter pena daquela pessoa, de nos afastarmos dela. E aí nós acabamos desagradando ao Senhor, porque Deus ele manda sinais para que nós possamos compreender aquilo que Ele quer passar para a gente. Porém nós não damos ouvidos ao que Deus está falando. Muitas das vezes nós, como eu posso dizer, nós quebramos a cara exatamente por não ouvir, ou por não dar importância àquilo que nós ouvimos. Porque muita gente até ouve a voz do Senhor, porém prefere ignorá-la, prefere rejeitar a palavra de Deus, porém dá ouvidos à palavra do inimigo, que age através da boca de alguém próximo, irmãos. Que infelizmente Satanás ele não pode te tirar a sua vida, ele não pode te derrubar. O que ele pode fazer é te afastar da presença de Deus, para que aí sim ele possa fazer da sua vida, fazer de você uma marionete na mão dele. Que ele possa fazer com que você faça a vontade dele e não mais a vontade de Deus, perdendo assim o direito de entrar no reino do céu. Porque é isso que o inimigo quer, irmãos. O inimigo quer encher o inferno, simples e puramente por prazer. Ele não se importa com quantas almas ele irá levar com ele para o inferno. Ele não se importa se você vai ficar bem, se você não vai ficar bem lá. O importante para ele é destruir a sua vida, fazer você perder a sua salvação. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós rejeitamos aquele conselho que Deus tem dado, seja ele através da nossa intuição, seja ele através de uma palavra que alguém disse para você, seja através da boca de um homem ou de uma mulher de Deus.
nós ouvimos e simplesmente preferimos ignorar. Assim como essa mensagem de hoje, como Deus falou com Samuel, quando ele mandou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi rei. Samuel não sabia quem seria ungido rei, porém ele não obedeceu a Deus de pronto. E aí no capítulo 16 de 1 Samuel, logo no versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, que enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus mandou Samuel visitar a casa de Jessé, porque ele havia escolhido dentre os filhos de Jessé um rei para reinar sobre o povo de Israel. Porém Samuel havia um tempo estava com pena de Saul, e ao mesmo tempo que ele tinha pena, ele também temia a reação de Saul quando soubesse que Deus havia escolhido outra pessoa para reinar e não mais ele. E aí muitas vezes nós passamos por isso, irmãos, na nossa vida. Nós às vezes com pena de alguém que não está trazendo benefício nenhum, não está acrescentando em nada na nossa vida, simplesmente está atrapalhando e nos fazendo cair cada vez mais. Mas mesmo assim nós sentimos pena de nos afastar. Às vezes a pessoa já não tem mais ninguém próximo a ele, talvez por escolha própria dele, mas nós insistimos em continuar. E aí Deus fala: meu filho, minha filha, afaste-se, eu tenho planos para você, saia desse local e vai para outro. E nós rejeitamos o que Deus fala pra gente e insistimos ali. Depois que nós caímos na real que aquilo ali não está acrescentando nada para nós, pelo contrário, só está nos afundando, nós queremos a mudança. Quando surge a vontade da mudança, vem o medo da reação do outro. Assim como Samuel teve aqui de Saul. E no versículo 2 ele diz para Deus exatamente o seguinte: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Irmãos, vou dar uma pausa aqui. Samuel, mesmo sabendo que Deus era o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Senhor dos Exércitos, que já havia feito diversos milagres, já tinha mostrado todo o seu poder. Todo não, porque Deus não precisa mostrar todo o seu poder, mas Deus já havia mostrado que ele era o Senhor. Mesmo assim, Samuel teve medo da reação de Saul, mesmo ele sabendo que Deus era com ele e que jamais Deus permitiria que algo acontecesse a ele. Mesmo assim, ele temeu ao que pudesse lhe fazer o homem. Assim é a nossa vida hoje, irmãos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que o outro vai falar, com o que o outro vai fazer se nós fizermos essa ou aquela atitude, quando na verdade nós só devemos nos preocupar com o que Deus está pensando e está vendo o que nós estamos fazendo. O que o homem está pensando ou deixando de pensar, irmão, não deve influenciar na nossa caminhada com Deus. Porque o homem é da natureza humana ser falho, ser pecador e ser precipitado. Muitos tiram conclusões precipitadas das situações e depois se arrependem, irmão, das atitudes que tomaram. Todos nós somos falhos e pecadores e estamos sujeitos a errar. Por isso, não dê ouvidos ao que os outros estão dizendo ou que os outros possam dizer. Não dê ouvidos às palavras de derrota que muitas às vezes sopram para você, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Isso nada mais é do que o inimigo tentando te tirar do seu foco, tentando desviar a sua atenção do principal, que é a sua comunhão com Deus, a sua salvação. Amém? Aí veja o que Deus fala para Samuel, logo em seguida, quando ele fala que Saul poderá saber e matá-lo por estar ungindo outra pessoa rei, quando ele tem medo de Saul.
Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Ou seja, ele falou para Samuel pegar um novilho para ir fazer um sacrifício para ele, para Deus. Pois assim, Saul não desconfiaria da real intenção de Samuel naquele momento. Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que ele já sabia que Samuel iria questionar isso. E ele já tinha preparado a solução para esse questionamento de Samuel, para que Samuel não tivesse dúvidas das ordens que ele estava dando, do que ele estava dizendo para Samuel. E então, lá no versículo 4, Samuel obedece a Deus porque ele vê que Deus está mostrando para ele que nada de mal vai acontecer. Muito pelo contrário, ele irá cumprir a vontade do Pai, assim como Deus estava ordenando. E aí no versículo 4 ele fala assim, ó: fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Veja, irmãos, que o povo, os anciãos da cidade, que eram, na verdade, os profetas ali da cidade, né, os conselheiros do rei, eles já sabiam que quando Samuel vinha, ele vinha por ordem do Senhor. Então eles temeram, porque eles sabiam que o Senhor já estava rejeitando a Saul há algum tempo, irmãos. Perceba que eles já temiam que algo parecido acontecesse e que o Senhor se voltasse contra eles, porque o rei não estava cumprindo com a vontade de Deus. Assim, irmãos, são muitos que gostam da gente na nossa vida. Às vezes nós temos pessoas que gostam, que amam a gente, que elas ficam com medo da reação por causa das nossas atitudes. Muitos estão buscando por você nesse momento. Muitos estão orando e colocando o seu nome em oração para que Deus venha fazer mudança na sua vida, para que Deus venha fazer milagres, para que você enxergue o agir de Deus na sua vida. Mas mesmo assim, muitas vezes nós tememos por aqueles a quem nós oramos, ou alguns temem pelo que nós estamos fazendo, porque Deus, ele sabe de tudo, irmãos. Ele sabe até mesmo do que nós iremos fazer e o que iremos pensar. Ele sabe o que nós precisamos, porém ele nos dá o livre-arbítrio de escolher como nós queremos levar a nossa vida, como nós queremos viver realmente aqui nesta terra. Ele nos dá esta opção, porém tudo aquilo que nós decidimos plantar, irmãos, infelizmente nós teremos que colher os seus resultados, sejam eles bons ou ruins. Então vamos repensar um pouco mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, onde você só vê notícia ruim nos noticiários. Aonde quer que você vá, seja na televisão, rádio, redes sociais, hoje em dia o que mais tem é notícias ruins, irmãos. Pouco se vê de gente que realmente propaga o amor de Deus, que dissemina esse amor, que espalha o amor do Senhor para com o seu próximo. É muito fácil você publicar coisas de comédia, coisas de terror, coisas sobre sexualidade. É muito fácil. Porém, quando se trata de espalhar a palavra do Senhor, se torna algo tão difícil que você vê pouco fazendo isso. Pouca gente se preocupando com o próximo. Porque a Bíblia nos ensina a amar ao próximo, porém pouco se vê de amor ao próximo verdadeiro. Pouco se vê de obediência ao Senhor. Nós devemos buscar fortalecimento na palavra de Deus e amar uns aos outros, assim como Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Irmãos, não é fácil você orar por uma pessoa que teve uma desavença com você. Porém, se você se propor e colocar no seu coração, e por mais difícil que seja, você orar por aquela pessoa, você começa a liberar o seu perdão, você vai sentir o seu coração mais leve, você vai sentir que aquele peso que você carregava com você
vai sumindo aos poucos, porque Deus vai te libertando disso. Irmão, se você tem algum vício, eu sei que não é fácil você largar os vícios, irmãos, porque eu sou um ex-viciado, então eu conheço isso, eu vivi isso. Não é fácil você simplesmente abandonar o vício, mas vai colocando nas mãos de Deus todo dia. Peça a Deus para te libertar. Se você quiser, mande-me uma mensagem com seu nome neste canal e eu estarei orando por você, pedindo a tua libertação, pedindo pela libertação de algum ente querido que você tenha. Amém? Mas tudo depende da nossa atitude, irmãos. Não adianta eu falar, eu quero ser liberto, eu quero uma cura, mas não fazer por merecer ela, não ter a atitude de buscar a Deus. Porque não adianta somente eu querer. Porque se ficar só no querer, nada se realiza, irmão. Vocês precisam tomar uma atitude e se lançar em direção ao Senhor. Porque o melhor lugar para nós estarmos sempre será aos pés do Senhor. Porque enquanto nós estivermos de joelho aos pés do Senhor, a vitória está mais que garantida. Porque Deus nos ensina que nós tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Ele mesmo. Porém, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém, irmãos. Então, se afaste daquilo que te afasta da presença de Deus. Amém? Ouça o que Deus está te dizendo e obedeça à voz de Deus. Mesmo que você tenha um certo receio por medo das atitudes de alguém, confie no Senhor. Assim como Samuel o fez. Samuel temia a reação de Saul aqui. Porém, ele confiou naquilo que Deus estava dizendo para ele. E ele pegou o novilho e foi fazer o sacrifício ao Senhor. E assim os anciãos, quando saíram e perguntaram se a vinda dele era de paz, ele respondeu dessa forma no versículo 5. Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vindes comigo ao sacrifício. E aí ele santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Veja, irmãos, que Deus havia mostrado para Samuel o que ele deveria fazer para não levantar suspeitas sobre a unção do novo rei, até mesmo para evitar que alguém tentasse contra a vida do novo rei. Porque Deus iria ungir um jovem para ser rei, porém ele teria todo um caminho ainda a percorrer antes de sentar ao trono. E para que os planos de Deus se cumprissem, Deus ele não erra, irmãos. Ele traçou tudo bonitinho ali, ó, tudo certinho para acontecer. E nem mesmo o agir de Satanás pode impedir os planos de Deus de acontecer na minha, na sua, na vida de todos. Amém? Deus ele traçou para você planos tão maravilhosos que somente Ele conhece. Porém, você precisa dar espaço para que Deus haja na sua vida. Você precisa permitir que Deus faça a diferença na sua vida. Você precisa deixar Deus agir e fazer a sua parte para receber essa bênção do Senhor. Pois, muitas das vezes, a Bíblia já nos ensinou isso. A bênção está sobre a sua cabeça, irmão, sobre a minha cabeça. Mas muitas vezes, nós não enxergamos e nós dispensamos essas bênçãos que estão sobre a nossa cabeça. Nós nos recusamos a aceitá-las porque não obedecemos à voz do Senhor. E assim, como em qualquer situação da vida, eu vou colocar um exemplo no seu trabalho. Se você se empenhar, se você se dedicar ali, você consegue ter um reconhecimento do seu chefe. Porém, se você for aquela pessoa relaxada, que faz as coisas de qualquer jeito, que não se importa com nada, você jamais terá um reconhecimento. O que você vai conseguir é simplesmente ser dispensado do serviço. Assim também é o Senhor. Ele não dispensa você, é você quem está dispensando ele. Você que está rejeitando a palavra dele. Por isso faça como Samuel e obedeça. Faça a vontade do Senhor e você verá quantas maravilhas Deus irá fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Depois de chamar a família de Jessé, veio o primeiro engano de Samuel.
ele santificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício, e depois eles foram para a casa de Jessé, para que assim Deus mostrasse para Samuel quem seria o próximo rei de Israel que ele iria ungir. E aí, quando ele chegou na casa de Jessé, se apresentou a ele primeiramente sempre os primogênitos, né? Então o primogênito de Jessé se apresentou. E aí lá no versículo 11 diz assim: perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Todos os filhos de Jessé tinham 7 filhos, irmãos. Porém somente um não estava em casa, tá? Somente Davi não estava em casa, que era o mais novo. Era o único que estava trabalhando no momento da unção, no momento em que Samuel chegou para ungir o escolhido de Deus a rei. Então, passou-se o primogênito, passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E Deus, ao avistar cada um deles, Samuel pensava que seria aquele e Deus dizia que não. Tanto que, se vocês pegarem no versículo 6, diz que o primogênito de Jessé, Eliabe, se apresentou a Samuel, e Samuel já, tirando as suas conclusões precipitadas, como eu falei para vocês que muitas vezes nós fazemos, Samuel também o fez aqui. E quando ele viu o primogênito se apresentando, o primogênito era soldado do exército de Israel, né? Ele tinha um porte, segundo a Bíblia, tinha uma estatura boa, um porte físico apresentável. Era um homem que apresentava todas as qualidades aos olhos humanos para ser o rei. Porém Deus falou: não é esse não. Que venha o próximo, mas não é esse não, Samuel. E aí isso foi acontecendo com cada um dos 6 filhos de Jessé mais velhos. E aí, quando acabou os 6, que Deus falou que não era nenhum deles para Samuel, Samuel questionou a Jessé se tinham acabado os seus filhos. Onde Jessé responde, lá no versículo 11, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele o respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Irmãos, o que estavam fazendo 7 homens, porque estava Jessé e seus 6 filhos dentro de casa, enquanto somente o mais novo trabalhava? Esse é um grande ensinamento, irmãos, que nós devemos guardar. Deus, ele capacita aqueles que ele escolhe, mas ele jamais vai escolher uma pessoa preguiçosa para levantar, porque ele sabe que aquela pessoa não vai valorizar aquilo que ele está colocando nas mãos dela. Pelo contrário, Deus, ele vai buscar pessoas que se esforçam, pessoas que não ficam sentados esperando as coisas acontecerem. São pessoas que se lançam e vão em busca dos seus objetivos. São pessoas que são ativas e não ficam esperando as bênçãos cair do céu. Pelo contrário, elas batalham para que as bênçãos venham a acontecer. Amém? E aí ele disse para Jessé: disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa enquanto ele não venha. Então veja, Deus disse para Samuel ungir um dos filhos de Jessé. Jessé apresentou todos os primeiros, desde o primeiro até o seu 6º filho, só faltando o mais novo. E exatamente o mais novo era o que seria ungido. E aí no 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Quando Davi chegou sujo do pasto, que ele estava apacentando as ovelhas. Provavelmente, eu acredito que ele estava cheirando a ovelhas, e aqueles que conhecem o cheiro de ovelha sabem que não é nada agradável, tá? Elas têm um cheiro forte. Quem já presenciou aí em algum sítio, alguma fazenda, criações de ovelhas, sabem o que eu estou falando, que o cheiro fica forte. Então Davi provavelmente estava todo, vamos dizer assim, bagunçado, porque ele estava trabalhando, ele não estava simplesmente descansando ao ar livre.
E aí no 13 diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, veja que Deus mandou Samuel ungir Davi no meio dos seus irmãos. Porque Davi era o menor de sua casa. Dentre todos, Davi era o último que teria a possibilidade, a probabilidade de um dia se tornar alguma coisa, irmãos. Porque ele tinha 6 irmãos na frente dele, que se tivessem que receber alguma coisa, seriam colocados à frente dele. Porém Deus falou: não, esse eu escolhi, e eu vou capacitá-lo para aquilo que eu escolhi. Mesmo que os irmãos dele pareçam ser mais fortes, mais valentes, é ele quem eu escolhi e é ele quem eu irei capacitar. Vocês sabem a história depois de Davi enfrentando o gigante Golias? Porém, Davi começou a sua luta cuidando das ovelhas do pai. Ele deve ter enfrentado lobos, ele enfrentou leões, ursos, para defender as ovelhas do pai. E esses são os valores que Deus procura. Aqueles que lutam por algum objetivo, que não passe por cima de ninguém para conquistá-los. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. É esse valor que Deus quer que nós tenhamos. Nós devemos nos preocupar com aqueles que estão ao nosso redor, irmãos. Porque para nós conquistarmos os nossos objetivos, nós não precisamos pisar em ninguém. Nós não precisamos humilhar ninguém. Nós não precisamos tirar nada de ninguém, porque Deus nos concede tudo aquilo que nós pedirmos. Porém, a Bíblia nos ensina que nós não sabemos pedir. A Bíblia diz que nós somos maus e nós não sabemos pedir. Como nós podemos manter esse pensamento se nós não pedirmos corretamente ao Senhor? Eu quero alcançar, mas eu não sei o que eu vou pedir de fato para Deus. Hoje eu quero uma casa, amanhã eu quero um carro, no outro dia eu quero dinheiro, e assim vai. E nenhuma dessas coisas se realiza na sua vida porque você não está buscando verdadeiramente o que é importante na sua vida, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida. Você, mesmo no meio de tantos irmãos, você pode ser um dos escolhidos do Senhor, e Ele está querendo te capacitar, irmãos. Porque todos nós somos feitos à sua imagem e semelhança, porém nós nos afastamos da presença de Deus. Se vocês estudarem, buscarem na Bíblia, vocês verão quantas vezes Deus tenta se aproximar de nós. Porém, nós o impedimos porque nós temos esse poder, irmãos, de trazer Deus para perto de nós ou de afastarmos a presença dele. Porém, o inimigo, a presença de Satanás, ela não é uma escolha, ela é imposta, porque Satanás ele não pede permissão para entrar na sua vida. Não, ele vem entrando com a intenção de destruir, de roubar, de matar, de destruir tudo aquilo que você ama, de matar a sua fé, de roubar a sua alegria de viver, porque ele vai minando todas as suas forças e te afastando da presença de Deus. Então escolha, tenha sempre isso na sua mente. Você tem o poder de permitir que Satanás entre na sua casa ou se afaste de vez. Como que você vai afastá-lo? Mantendo seus olhos firmes no Senhor e confiando plenamente em Deus. Não duvide daquilo que Deus está dizendo para você. Se Ele mandar você ir, você vá. Se Ele mandar você parar, você pare. Se Ele falar para você, não é esse, não escolha aquele. Espere a confirmação de Deus. Se Deus falar para você, saia da tua casa, dos seus parentes, e vá para uma terra que eu irei te mostrar, assim como Ele fez para Abraão, obedeça, que você verá as maravilhas que Ele vai fazer na sua vida. Deus jamais coloca um desafio na sua frente, irmão, que você não seja capaz de cumpri-lo, de ultrapassar, tá? De concluir. Todo desafio, toda pedra de tropeço que é colocada no nosso caminho, ela tem que ser usada como trampolim para nos jogar mais à frente. Assim como a flecha que é lançada pelo arco, quanto mais puxada para trás ela é,
mais longe ela será lançada. Assim tem que ser a sua vida, assim tem que ser o seu objetivo na sua vida. Tudo que vier com intenção de te derrubar vai cair por terra, porque Deus está na frente. Deus é sua força, sua fortaleza e o seu escudo. E contra ele não há força capaz de te derrubar, irmãos. Basta você crer, confiar e acreditar no que Deus está te entregando. E assim, você verá as maravilhas que Deus irá fazer na sua vida e na sua família. Amém? Irmãos, fecha seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai amado, a tua mensagem, meu Pai, foi entregue neste momento, meu Deus. E que ela venha, meu Pai, fazer com que cada um, meu Pai, consiga entender, compreender e obedecer a tua voz, Pai. Meu Deus, nesse momento, meu Pai, visita a cada um, meu Pai, dos teus filhos que ouviram essa mensagem, meu Pai. Entrega, meu Pai, sabedoria e discernimento, meu Pai, para que esta mensagem realmente, meu Pai, venha ser guardada na tábua do coração de cada um. Meu Deus, envia, meu Pai, os teus anjos, meu Pai, em cada hospital, em cada leito, meu Pai, desses hospitais, meu Pai, onde as pessoas estão, meu Pai, com sofrimento de enfermidades que somente o Senhor, meu Pai, é capaz de curar. Meu Pai, entrega essas bênçãos, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que cada dia, meu Pai, o seu nome possa ser mais glorificado ainda. Meu Deus, eu agradeço, meu Pai, a cada minuto, meu Pai, que nós temos de vida, que nós estamos, meu Pai, com saúde, e que assim, meu Pai, o Senhor possa manter, meu Pai, os nossos olhos firmes no Senhor, para que assim, meu Pai, o mal não venha se aproximar de nossas vidas, meu Pai, e nos tirar o seu maior objetivo, que é a salvação e a vida contigo, meu Deus. Pai, quebra, meu Pai, todo o laço do passarinheiro, destrói, meu Pai, todos os trabalhos feitos, meu Pai, contra a vida dos teus filhos, e que assim, meu Pai, todo o mal, meu Pai, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na santa paz do Senhor, e que a presença de Deus seja um motivo de alegria na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, um grande abraço, fiquem com Deus.